Boa tarde. Então, agora nós vamos para a segunda parte do curso. Eu sei que vocês já aproveitaram muito, consegui assistir a um pouco lá de cima, e já você vai falar sobre os benefícios, né? Que é uma parte muito interessante, que vai nos ajudar muito, com certeza. Então, um bom curso para você, para todos vocês. Precisando de qualquer coisa, é só chamar. Você vai fazer um intervalo? Porque vai até às 17 horas, né? Então, o que acham de 15h30? Um intervalozinho de uns 10 minutos, pode ser? Você vai controlando aí? Então, tá. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado. Bem, boa tarde, pessoal. Eu trouxe a informação ali que eu fiquei de apresentar meio-dia, e ela é bem interessante. Deixa eu só... Eu só não estou conseguindo liberar aqui. Obrigado. Então, aqui, com base na lei de 2018, né, do orçamento, a gente tem ali os gastos com o pessoal da Secretaria de Saúde, 169 milhões e meio, né? E Secretaria de Educação, 170, quase 171 milhões. Aí eu aproveitei também para trazer a média que eu tinha comentado. Em 2018, a Secretaria de Saúde contava com 2.313 servidores lotados na Secretaria. E a Educação, 4.822. Isso representa 80% dos servidores do município, os servidores públicos do município, lotado nessas duas secretarias. Então, a média mensal, eu peguei pelos valores brutos ali do orçamento em relação à quantidade de servidores. Seria aproximadamente R$ 6.106 por mês, né? Na Secretaria de Saúde, e R$ 2.951 na Secretaria de Educação. Mas isso é, claro, valores médios ali em relação à quantidade da previsão do orçamento em relação à quantidade de servidores. A Secretaria de Saúde tem uma variação maior justamente por conta daquilo que a gente estava comentando, que é em relação ao salário do médico especificamente, que tem um valor maior, né? Então, ele vai puxar essa média para cima. Não que os servidores vão ter essa percepção salarial mensal, mas ela vai ter aproximadamente esse valor médio aí numa conta básica. Eu achei que não compensa destrinchar o servidor, o médico, o enfermeiro, todas as funções ali dentro da Secretaria de Saúde, até porque se tornaria muito extenso e aí não seria produtivo, porque seriam detalhes que devem e que seriam pertinentes somente à Secretaria, né? Porque daí tem as questões de cargos, salários, etc. E isso, infelizmente, não é algo que a gente tenha algum tipo de controle. São as políticas públicas e, efetivamente, é preciso que você tenha um plano de cargos em que, felizmente ou infelizmente, algumas profissões que demandam uma necessidade maior têm uma variação salarial maior. E a educação também, mais ou menos essa base, né? Os professores, o piso dos professores é um pouco abaixo disso, se não me engano, os profissionais do magistério. Mas por ter uma quantidade de profissionais muito maior, que é onde exige uma atenção maior, então ele tem uma média também mais baixa, apesar do seu orçamento ser bem maior do que de todas as secretarias, pelo menos o orçamento para gastos com pessoal. Então, essa informação que eu tinha ficado de trazer, né? E a outra informação é essa aqui da vedação. Então, ela está disciplinada no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. E ela diz que é vedada a vinculação das receitas de impostos, ou seja, IPTU, ITR, ICMS, imposto de renda, a órgão, fundo ou despesa. Ou seja, eu não posso, daquilo que é a minha receita com impostos, destinar especificamente o IPTU, por exemplo. Eu vou destinar para a Secretaria de Planejamento, que a gente tinha, agora o IPC. Eu não posso destinar o meu IPTU para eles aplicarem no desenvolvimento da cidade, em planos de infraestrutura. Também não posso pegar a receita do ITR e destinar para a Secretaria de Agricultura, né? A exceção é realmente aquele valor que é vinculado os 15% para a saúde, 25% para a educação,
que aí são verbas que eu tenho que transferir diretamente para essas duas pastas, e as repartições da União e do Estado entre os municípios, que é aquela questão do imposto de renda, do IPI, se não me engano, ICMS e ITR, que são repartidos entre os municípios também. Então, isso não está incluído aqui nessa vedação disciplinada pela Constituição Federal. Então, para finalizar essa questão aí que ficou da parte da manhã, esse é a vedação que a gente tem, a disciplina da Constituição Federal. Ficou bacana, ficou claro. É porque a gente tem que seguir essas regras, né? Essas regras, essas normativas básicas, né? São disciplinas que são de 88, mas que a gente tem essa obrigação de seguir até que se mude, até que se prove que não é tão efetivo. Agora eu vou começar aqui a parte da tarde, que é referente aos benefícios fiscais, e quero começar com essa frase aqui do Aristóteles, que era um filósofo grego, né? Que ele dizia que o Estado serve para a promoção da boa qualidade de vida e não simplesmente a vida, que é o que eu comentei hoje de manhã também. E é por isso que o nosso Estado, sendo um Estado democrático, sendo formado como república, tem tantas políticas públicas que visam atender e possibilitar que os cidadãos tenham uma qualidade de vida um pouco melhor, principalmente para aqueles que não têm tamanho acesso. Aí, o Estado moderno é constituído pela sociedade e, para a sociedade, o Estado deve garantir os direitos coletivos e individuais. A gente tem uma disposição na Constituição que estabelece quais são os requisitos mínimos de sobrevivência, os itens mínimos, que é saúde, educação, lazer, moradia e alguns outros fatores, se não me engano são 9 fatores, que são essenciais e que devem ser providos pelo Estado por meio, principalmente, do salário mínimo, que ele está lá essa vinculação, que o salário mínimo deve ser suficiente para prover isso. Eu não trouxe o estudo agora, porque senão ia se estender demais, só que a gente teve, se não me engano, em dezembro ou janeiro agora, o estudo que o DIEESE acompanha mensalmente em relação ao salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário para prover essas necessidades vitais básicas. E estava algo em torno de R$ 4.100, R$ 4.200, o salário mínimo necessário para isso. E o nosso salário mínimo é 1.060, 1.065, se não me engano. 1.045. Então, a gente tem aí uma distância bem grande entre o que é efetivamente o salário mínimo, a base mínima do salário, e aquilo que seria necessário para prover essas necessidades para todos os cidadãos. E, justamente por isso, que o Estado, para garantir isso, ele, através da administração tributária, ele consegue colocar esses serviços à disposição, custeados justamente pelos tributos, né, que a gente conversou no período da manhã. Mas, de toda forma, uma das obrigações do Estado é fazer uma distribuição igualitária da renda e, através desses impostos, através desses tributos arrecadados, poder inserir aquela parcela da sociedade que tem uma menor condição, uma renda um pouco menor, inserir eles dentro das políticas públicas que são utilizadas justamente para essa distribuição, para essa redistribuição de renda, para que ela não fique extremamente concentrada na mão de poucos, enquanto muitos necessitam e precisam dessa abrangência do Estado. Então, como forma de redistribuir a renda, o Estado disciplina benefícios fiscais de ordem tributária, que é a principal forma que ele tem justamente para alcançar essa necessidade, com o intuito de desonerar pessoas de baixa renda ou incentivar a economia de determinada região. Aqui no município, a gente pode, e nos municípios brasileiros, a gente pode, por meio de legislação própria, dispor sobre benefícios fiscais que são aplicados sobre os nossos tributos, ou seja, IPTU, lixo e essa gama de tributos que eu comentei pela manhã, que são competências especificamente do município. Em Cascavel, a gente tem os seguintes tipos de benefícios fiscais, previstos por legislação própria, isenção, previsto pela Constituição e imunidade, e também pela Constituição e pela legislação própria, a nossa remissão. Tá? Aqui, a isenção. Isenção é a dispensa, a exclusão do crédito tributário. Ela está prevista pelo artigo 175, inciso 1 do Código Tributário Nacional.
e ela depende dessa aprovação da lei. A lei referente à isenção, que ela é encaminhada pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo, ela deve prever as condições e requisitos para sua concessão, os tributos que serão abrangidos e o prazo de duração, se for o caso. Em algumas situações, município ou Estado prevê a isenção dos seus impostos para atender a alguma situação econômica específica de determinada região, como aconteceu alguns anos atrás, quando houve a isenção da alíquota do IPI, da faixa branca, se não me engano, que foi proposto pela União para poder incentivar o comércio geral e fazer aumentar, a economia e ter PIB, todos os reflexos posteriores nisso. Então, esse é o prazo de duração. Ela foi condicionada a um prazo de duração e chegou no final, acabou a isenção, retornou o valor do tributo, para poder repor toda aquela renúncia que foi prevista anteriormente. O IPTU, nós temos aqui a previsão de isenção através da Lei Municipal 5.321 de 2009, no artigo 21, incisos de 1 a 8. E elas são aplicadas atendendo a 2 critérios básicos, que é o critério da renda, incisos 1 a 3, e o critério da utilização, incisos 4 a 8. Esse texto básico ele também é aplicado para a taxa de coleta de lixo. Ela tem os critérios de renda dos incisos 1 a 3, a utilização do imóvel dos incisos 4 a 8, e aí tem a adição de mais um na coleta de lixo, que é em relação à propriedade, que é o inciso 9 do artigo 7º da Lei 5691 de 2010. Eu vou mais para frente explicar ali cada um desses requisitos, cada um desses critérios, né? Mas agora só orientando a legislação básica. E também é importante, e eu vou ressaltar, a taxa de proteção a desastres. De manhã eu não coloquei lá ali na descrição de todos os tributos, porque o valor que é tributado dela não é próximo daquilo que é IPTU, do que é a coleta de lixo, ITBI, ISS, para não ficar se estendendo no tributo. Mas ele aqui tem a previsão de isenção, por ser uma taxa, ele tem essa possibilidade do município prever essa isenção, também para atender a esses critérios de renda, utilização e propriedade. Ele segue mais ou menos a mesma disciplina do IPTU e da coleta de lixo. O critério de renda é previsto no inciso 1 a 3, utilização 4 a 8 e a propriedade no inciso 11. A utilização, aliás, é do 4 ao 10. Só esqueci de ressaltar os outros 2 incisos ali. Está no artigo 4º da Lei 6570 de 2015. Aqui o critério de utilização. Ele é uníssono entre o IPTU, a taxa de coleta de lixo e a taxa de proteção a desastres. A gente tem, em Cascavel, são aproximadamente 5.000 famílias que têm a isenção automática, ano a ano. Essas famílias elas já comprovaram anteriormente que preenchem os requisitos e aí o município, ele todo ano faz um decreto de isenção para famílias de baixa renda, né, com base no que já foi comprovado anteriormente, e aí elas não precisam comprovar neste exercício que elas ainda preenchem o requisito. Entretanto, por conta da questão da decadência, né, e da mutação do patrimônio da pessoa, da renda da pessoa, a cada 5 anos aproximadamente, essas pessoas são descadastradas. E aí elas devem comparecer no município, juntar os documentos necessários, para a gente fazer a verificação, se elas ainda permanecem enquadradas nas descrições, nos critérios necessários, para poder manter essa possibilidade da isenção. Então, pelo critério da utilização, eu comecei ali pela utilização. A não ser que eu tenha pulado um slide. Pelo critério da utilização. Então, eu tenho ali aplicado ao IPTU, coleta de lixo e taxa de proteção a desastres. As áreas de preservação permanente, manutenção de titulação de água e esgoto. Então, tem algumas regiões que têm essa questão da preservação permanente, que o coeficiente de construção dela é próximo de 0, então o proprietário não pode fazer qualquer tipo de construção, independente se é uma edificação residencial, comercial, ele fica restrita a essa construção.
Então, o município tem essa possibilidade de promover a isenção do pagamento do tributo, até porque ele não vai ter um aproveitamento desta área. É uma forma de incentivar que essa área se mantenha como uma preservação, se mantenha mais restrita ao meio ambiente, conservando aquele bioma que tinha ali, para que o município também não se estenda e não provoque a eliminação dessas áreas que são realmente importantes para toda essa questão do meio ambiente, né? As chácaras urbanas também é em relação à utilização. E o que caracteriza uma chácara urbana? A nossa legislação, a chácara urbana, ela é entendida como um imóvel que está dentro do perímetro urbano, mas que ele é utilizado para a agricultura, para atividades agrícolas. Ou seja, tem plantação, é utilizado para hortifruticultura, é utilizado para plantação de verduras, hortaliças, e então a gente interpreta ele como uma área de chácara urbana. Nós temos uma disposição, que é um Decreto-Lei 57 de 66. Esse Decreto-Lei, ele estabelece que a chácara urbana, ou seja, o imóvel urbano, ele vai seguir o critério da utilidade comercial dele, do aproveitamento comercial, do aproveitamento econômico dele. Ou seja, por mais que ele esteja no perímetro urbano, se ele está sendo utilizado para atividade agropecuária, ele não vai ser tributado pelo IPTU, mas sim pelo ITR, que é o tributo da União. E aí, depois disso, tem aquela repartição que eu comentei. E o contrário também pode acontecer. Se um imóvel rural está fora da área do perímetro urbano, mas é uma área de extensão urbana, uma área de interesse do município em fazer extensão urbana, e ele não é utilizado para atividade agropecuária, ele também pode ser objeto da cobrança de IPTU e não de ITR. Geralmente a gente tem algumas situações com empreendimentos imobiliários. Determinada pessoa tem uma área lá de tantos mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados, e ela tem um interesse em criar um loteamento. Ela faz todo o procedimento junto ao município, essa área está fora do perímetro urbano, mas aí, quando ele faz esse procedimento, ele deixa de fazer a produtividade agrícola dele nessa propriedade, e nós, como município, a partir do momento que é feito o cadastramento, nós vamos instituir o IPTU. Então, a gente teve alguns casos em que o proprietário ele paga o ITR, paga também o IPTU, e a gente faz a cobrança do IPTU, e ele nos procura para solicitar o cancelamento do IPTU. ITU. É que, na verdade, o ITU é o Imposto Territorial Urbano, mas só que o nome ele é IPTU geral. A alíquota é diferenciada. Ela varia de 2% a 3% do ITU, né, em relação à alíquota do IPTU. Então, ele procura, o proprietário procura a gente para fazer esse cancelamento. E aí, da análise, já teve vários casos em que a gente analisou, pediu para o fiscal ir até o local e o imóvel realmente não estava sendo utilizado para nenhuma atividade agropecuária. Então, a gente negou o pedido de cancelamento, manteve a cobrança. E o contrário também acontece. A gente mandou, fez o IPTU, mas a pessoa, por mais que ela tivesse incluído aquela área para interesse de loteamento, para criar uma área de construção de residências, ele não deu entrada, não fez o procedimento, não iniciou a construção, e decorrente disso ele manteve a produção agrícola, né, com plantação, às vezes de milho, de soja e etc. Mas só como nós temos os dados cadastrais que são apresentados pelo contribuinte, se ele indicou que ia fazer uma construção, a gente interpreta que aquele lote está vazio apenas para a construção. Mas sendo observada pela fiscalização ou também pelos documentos que o próprio proprietário pode trazer, a gente geralmente utiliza dessa disposição do Decreto-Lei 57 de 1966, utilizando por base o critério da destinação econômica da propriedade e faz o cancelamento do IPTU, mantendo somente a cobrança do ITR. Isso é uma disposição federal, então a gente não tem muito debate acerca disso. A jurisprudência, em geral, e a doutrina, ela entende que as áreas de expansão urbana podem ser objeto dessa cobrança do IPTU, mesmo que elas não estejam integradas ao perímetro urbano. E é justamente por conta dessa destinação econômica.
a gente utiliza bastante esse fato, principalmente naquilo que se refere à chácara urbana, para poder ou cobrar o IPTU ou promover o cancelamento e conceder a isenção. Outra questão de utilização também são as residências, né, os imóveis que são utilizados pelas pessoas que atendem o Casa Lar e Mãe Social e que estão inscritas na Secretaria de Ação Social. Essas pessoas, elas são aquelas que promovem a guarda temporária de crianças em situação de risco, né? Então, elas são cadastradas pela Secretaria de Assistência Social e uma forma do município incentivar essa continuidade desse serviço, que é importante, é fazer a isenção desses tributos, pelo menos do IPTU, lixo e taxa de proteção a desastres. Imóveis utilizados para entidades beneficentes de assistência social. Essa disposição, ela vai de encontro à imunidade tributária também, que é um dispositivo da própria Constituição. Mas ela também é importante no município, porque a gente tem várias entidades de assistência social aqui que prestam um serviço semelhante àquilo que deveria ser prestado pelo próprio poder público. Mas como efetivamente a gente não tem todo um capital para fazer isso, então essas entidades elas ajudam e contribuem com o município. Então essas entidades beneficentes ou de assistência social, elas podem vir a ter o benefício da isenção desses tributos, desde que preencham esse requisito, né, de serem entidades, e que comprovem, de forma paralela a isso, que elas são efetivamente de assistência social sem a percepção de qualquer finalidade lucrativa. Isso é essencial. Não é que ela não pode ter qualquer tipo de lucro, e é também o que eu vou explicar depois sobre a imunidade. Até o lucro é interessante que tenha, né, porque é importante para ela manter as suas atividades. Mas não se pode que esse lucro seja distribuído. Então, essa questão da isenção pela utilização da propriedade de entidades beneficentes de assistência social, ela vai de encontro à imunidade, mas é um meio que o município tem de forma similar a poder promover essa redistribuição de renda e poder incentivar essas entidades a permanecerem promovendo as suas atividades. Escolas municipais, que aí o município, geralmente as escolas municipais são do próprio município, né? Dificilmente você vai encontrar uma escola que seja partilhada, município e atividade privada, então o município não tem nem como fazer a cobrança desse tributo, porque o município vai ser no mesmo momento o sujeito ativo e o sujeito passivo, o credor e o devedor. Então, não tem sentido eu pagar um imposto que é meu, né? Eu não tenho como fazer o pagamento do IPTU, se ele vai sair de um caixa e retornar para esse mesmo caixa. É apenas uma transferência. Então, essa isenção, apesar de ser meio óbvia, mas é necessário ter essa previsão. E a última utilização que tem é de clubes sociais. Os clubes sociais são caracterizados pelas atividades que eles dispõem para a sociedade em relação à cultura, a esporte, né? E essas atividades culturais e esportivas, elas não somente têm que ser prestadas pelo clube, mas elas têm que ter uma representatividade do município, junto com o clube, a nível estadual e nacional. Nós temos aqui em Cascavel, se não me engano, são 3 clubes que se beneficiam dessa isenção, e eles têm que comprovar anualmente que eles preenchem esse requisito por meio de matérias de jornal, por meio do acompanhamento das atividades que eles executam, e justamente essa disposição de ter a necessidade de desenvolver as suas atividades culturais e esportivas em nível estadual e nacional é que é o mais complexo para eles conseguirem comprovar. Já teve situações em que em um ano a entidade conseguiu a isenção e no outro ela não conseguiu, porque ela não teve nenhuma atividade que promoveu essa visibilidade tanto do clube quanto do município no nível estadual e nacional. Os Rotaries, na verdade, eu recebi um processo há 2 anos atrás de imunidade, mas não de isenção. E ele acabaria
talvez não se enquadrando aqui no clube social, porque eu não tenho bem certeza se eles desenvolvem a parte cultural, eu sei que sim, mas eu não tenho bem certeza em relação às atividades esportivas, né, que são necessárias ter a comprovação, tanto a nível estadual quanto nacional. Eu tive e aí eu não posso precisar se ela se enquadraria ou não, apenas com a análise documental, com os dados que eles tiverem. Pode ser que sim, né, pode ser que eles se enquadrem. Atividade de assistência social, entidades beneficentes, que eles têm uma parte do Rotary, que é uma parte grande, aliás, que é ligada a isso, né? É ligada à filantropia, atividades de assistência social. Para a imunidade, não. Para a imunidade, não é necessário que tenha o cadastro nacional na assistência social ou municipal. A jurisprudência predominante, a doutrina e os últimos julgados, eles determinam que não há mais essa necessidade, que você tenha a inscrição para comprovar que você é uma entidade de assistência social. Você tem que comprovar que você tem que comprovar as atividades. Mas a inscrição, a necessidade de ter a inscrição, ela não é obrigatória para análise e para o reconhecimento da imunidade. Isso. Eu vou chegar ali na parte da imunidade, que ela é bem extensiva e é importante essa parte, porque pode ser que tem várias entidades que desconhecem essa questão da imunidade, que poderiam ser beneficiadas e que poderiam ter uma desoneração tributária. Mas eu já chego nessa parte que é bem interessante também. Exatamente, para receber qualquer tipo de receita, né, convênio, para firmar convênio, aí tem que ter isso, tem que ter inscrição, tem que ter certidões negativas, tem que atender toda a legislação. Elas tiveram uma validade maior no passado, principalmente a declaração municipal, a declaração de utilidade pública municipal. A gente tinha uma disposição antes desse Código Tributário novo, que é o de 2001, a gente tinha uma disposição que a declaração de utilidade pública era praticamente a única condição necessária para que fosse feita a isenção. No entanto, foi alterado o nosso Código Tributário, nossas regras de isenção. Algumas situações ajudam realmente que a gente tenha essa declaração de utilidade. Tem uma ou outra situação que até exige, se não me engano, na coleta de lixo, que ele exige que seja entidade declarada de assistência, com declaração de utilidade pública, né, municipal, estadual, federal, tanto faz, para conseguir fazer jus ao recebimento do benefício fiscal. Mas ela não é mais necessariamente obrigatória e nem condicionante para o reconhecimento da isenção. Aqui o critério de propriedade, que é aquele que eu estava comentando a respeito dos imóveis do município. Aplica-se a taxa de coleta de lixo e taxa de proteção a desastres. Os imóveis de propriedade do município, autarquias e empresas públicas. Então, eles podem ter essa isenção, tanto do lixo quanto da taxa de proteção a desastres. Imóveis de terceiro, ou seja, propriedade privada, em que o município seja locatário. Essa disposição é mais recente, se não me engano, ela é de 2015 a 2016. Ela foi necessária porque o município ele loca bastante imóveis para atender a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social. E aí, com essa locação, advém a questão tributária. Em diversos contratos que eram firmados entre o município e o particular, havia necessidade de que o município arcasse com esses impostos, arcasse com esses tributos. Então, veio justamente essa disposição da isenção da coleta de lixo para atender e ir de encontro a essa necessidade e não fazer com que o município pagasse um valor, novamente, que seria dele para ele mesmo, né? Porque o lixo, em virtude dessa utilização do próprio município, eu estaria despendendo um valor que é gerado por mim e retornaria para os meus próprios cofres. E esse aqui, imóvel de propriedade da União, do Estado e autarquias e empresas públicas, é a disposição contida na taxa de proteção a desastres. Ela tem um regramento semelhante à imunidade. A imunidade, que já é o próximo tópico que eu vou debater, quando se trata de imóveis que sejam
dos entes públicos, né, dos entes da União, do Estado, eles são completamente imunes dos impostos. Então, seguindo essa mesma linha de pensamento, a taxa de proteção a desastres tem essa disposição e essa necessidade de ter a isenção disciplinada. E aqui, daí sim, a imunidade. Eu só vou fazer um breve parênteses. Eu acho que acabou ficando sem aqui a isenção com base na renda, no critério da renda. Essa isenção do critério da renda, eu vou explicar sem a necessidade do slide. Aqui no município, a gente padronizou a isenção com critério na renda, que geralmente é de 2 salários mínimos, familiar. Então, a gente padronizou que, se a pessoa tem a inscrição no cadastro único da assistência social, ele é um documento suficiente para que a gente aplique a isenção, pessoa física, né? Então, não seria aplicável às pessoas jurídicas. Então, com isso, geralmente, quando a gente faz a abertura aqui do prazo para fazer o requerimento de isenção, a maioria das pessoas apresentam a ficha de inscrição no cadastro único e a gente automaticamente promove a isenção tanto do IPTU, quanto do lixo, quanto da taxa de proteção a desastres. Em outras situações, as outras 2 situações que são previstas em relação ao critério renda, que uma delas é quando o imóvel não é propriedade da pessoa, ele é alugado, cedido, usufruto, mas ele também percebe uma renda familiar de 2 salários mínimos, e aí não tem a necessidade de, obrigatoriamente, possuir inscrição no cadastro único. Ela pode ou não ter essa inscrição. Se ela não tiver, a gente vai requisitar todos os documentos, fazer vistoria diretamente no imóvel, fazer entrevista com a pessoa, para daí sim fazer a liberação dessa isenção, né? Então, ela só se diferencia um pouquinho em relação a quem tem o cadastro único e é proprietário do imóvel, por ocasião da necessidade de comprovar a renda familiar de 2 salários mínimos e também de comprovar que esse imóvel não é dela, que é um imóvel de terceiro, mas que ela ocupa, é alugado, é cedido e que ela faz jus ao preenchimento dessa disposição da isenção. Então, esses critérios de renda que a gente tem justamente para pegar a parcela da sociedade que tem uma dificuldade maior justamente na questão financeira. Então, como meio de incentivar, pelo menos de desonerar essas pessoas desse pagamento do tributo, a gente promove essa isenção com base nesses critérios da renda, para poder fazer com que a pessoa utilize aquele dinheiro que seria pago em impostos para movimentar toda a região, né, para movimentar a parte econômica, o comércio e a prestação de serviços da região. Que aí, indiretamente, o tributo vai acabar vindo para os cofres do município também. E aqui, sim, começar a falar um pouquinho sobre a imunidade. Ele é um tema interessante, é um tema bem extenso, e ele é previsto pela Constituição no artigo 150, inciso 6. Essa imunidade ela é diferente da isenção porque ela é uma vedação. A isenção é uma exclusão. Então, pressupõe-se que para eu ter uma isenção, eu tenho que ter um lançamento. Já a imunidade, pelo contrário. Se a entidade ela é beneficiada pela imunidade, ela não pode ser objeto de tributação. Ou seja, vamos colocar, por exemplo, uma igreja, que elas são imunes. Eu não posso ter o lançamento do IPTU para a igreja, porque é vedado. Talvez tenha algum caso ou outro que passe pela nossa situação cadastral, mas nós tínhamos anualmente o lançamento, tanto para igrejas, quanto algumas vezes para poder público, para entidades beneficentes e assistência social com imunidade já garantida, que nós fazíamos o lançamento. Era um controle um pouco mais difícil, havia uma dificuldade maior em fazer esse controle. Mas então, a gente passou a adotar uma nova legislação, garantimos que quem tem a imunidade vai permanecer com a imunidade, logo no início do exercício, devendo apenas comprovar que preenche alguns requisitos que são disciplinados pela própria Constituição e Código Tributário. Mas, a princípio, a gente já afasta o lançamento tributário de imóveis que são propriedade da União, do Estado e do próprio município, e também já afasta o lançamento das propriedades, dos imóveis que são propriedade de igrejas e que são utilizados para a finalidade igreja, para a finalidade religiosa. Por quê? Mais para frente eu vou entrar na parte da igreja, mas só que a imunidade ela é prevista e ela é
pertinente somente às atividades que são diretamente ligadas às finalidades das entidades que são beneficiadas. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um imóvel que é de uma entidade beneficente, a entidade tem a imunidade, mas só que aquele imóvel é utilizado para qualquer outra finalidade que não seja os seus objetivos estatutários, então aquele imóvel pode e deve ser objeto do lançamento tributário. Ficaria imune, porque o critério utilizado é a finalidade do recurso. A imunidade ela vai abranger impostos, que é sobre a propriedade, sobre a renda e serviços. Para nós aqui, então, é IPTU e ISSQN. Então, por exemplo, a igreja tem lá o imóvel, acho que eu já vou até pular para a parte da... Aqui, templos de qualquer culto, que é a disposição da linha B, inciso 6 do 150 da Constituição. Então, eu tenho lá o imóvel, né, eu tenho a igreja, e do lado tem uma sobra de terreno que eu faço uma plantação lá, retiro lá e comercializo no final de semana entre os fiéis. A destinação desta renda é que vai ser o critério para a avaliação se essa área será ou não tributada. Se, por exemplo, como dito, eu utilizo essa renda e reverte para a igreja utiliza para a manutenção das suas atividades, perfeito. Agora, por outro lado, se ao invés de ser plantação, nesse local fosse um terreno baldio, sem utilização nenhuma, não fosse utilizado para a igreja, para absolutamente nada, então ali a gente iria fazer a cobrança do tributo. Não faria jus à imunidade, porque não está relacionado aquele imóvel à atividade igreja, à atividade do culto religioso. Então, esse critério, e ele está disciplinado na Constituição, a imunidade do inciso B e inciso C, ele está ligado diretamente à finalidade essencial das entidades que estão ali previstas, os templos e as entidades beneficentes de assistência social. O mesmo se aplica às propriedades das fundações e autarquias do poder público. Na verdade, essa propriedade, não sendo propriedade da igreja, sendo alugado, ele não tem a previsão da imunidade. Não tem, mesmo utilizando. Porque a imunidade ela não está atrelada ao critério utilização de um bem que não é daquela entidade. Ela está atrelada à propriedade. Então, o meu serviço lá, vamos colocar da seguinte forma, o culto religioso, né, a prestação do culto religioso, se fosse caracterizado como um serviço, que seria abrangido pelo ISS. Estando ou não estando no imóvel alugado, ele seria imune. Mas a propriedade em si não, porque a propriedade é de terceiro. A propriedade está alugada. Então, essa propriedade não é um bem que está em nome da igreja. Então, a igreja não é detentora da posse da propriedade, ela está apenas no imóvel. Então, aí, em relação ao IPTU, não dá direito à imunidade. E essa é uma situação que a gente teve algum tempo atrás em relação a uma igreja. Ela tinha sede em São Paulo, se não me engano. São Paulo. E ela fez aquisição de um imóvel aqui em Cascavel, um lote baldio, né? Eu acho que o intuito, provavelmente, é a construção. E ela requereu a imunidade. Só que você não tem ali, naquele imóvel, você não tem a utilização e a finalidade dele, que é essencial. Ou seja, você não tem o culto religioso, você não está utilizando para estacionamento da igreja ao lado, você não está utilizando para plantação revertida para a entidade religiosa. É um lote. E porquanto não exista a edificação ou a utilização para finalidade religiosa, a tributação é devida. E essa tributação ela é garantida não só pela legislação, como também por todo o complexo da jurisprudência, por toda a doutrina que a gente tem,
e é pacífica, ele é um tema esgotado. Vê da mesma forma que a utilização no terreno baldio com plantação. Mesma coisa. Ele é a mesma situação. Não que necessariamente todo mundo, todos os doutrinadores concordem. Tem várias divergências em relação a isso. Mas a predominância é de que o imóvel é propriedade da igreja, do templo. Ele não é utilizado o tempo todo para o templo. Ele é locado, ele é realizado casamentos, é realizado qualquer tipo de evento, pago por terceiros, e a renda é destinada à igreja, a propriedade é que vai prevalecer. A utilização dela, mesmo que seja 10% do tempo total, é que vai prevalecer na determinação dessa imunidade. E eu tenho uma informação interessante em relação a essa imunidade dos templos de qualquer culto. Quando a gente pensa em templo de qualquer culto, a gente lembra das denominações católicas e protestantes, né? Mas aí a gente tem também outras denominações que são consideradas religião, né? Como a Umbanda, Candomblé, Espiritismo, né? E elas são caracterizadas como um segmento de religião, então elas estão abarcadas nessa questão do templo. O Espiritismo até tem algumas situações aqui em Cascavel em que é a Sociedade Espírita YZ, né? E ela tem as reuniões, tem os encontros, tem a leitura do Evangelho, mas só que a atividade predominante dela é assistência social. Ela atende as pessoas da sociedade, promove atividades de assistência social, e muitas vezes a imunidade é garantida mais por essa atividade de assistência social do que efetivamente pela sua atividade como entidade religiosa. Mas só que além disso, nós temos também, por exemplo, as atividades de maçonaria e as atividades, aqui em Cascavel eu pelo menos nunca vi, mas só que em algumas outras regiões do Brasil, e como a imunidade é uma disposição constitucional, em algumas outras regiões do Brasil tem seitas de culto satânico. E essas seitas de culto satânico eu achei até engraçado a leitura, eu aproveitei a leitura, porque eu li o julgamento, que foi até as instâncias finais, que a seita ela solicitou a imunidade, o município negou, ela recorreu ao tribunal regional, o tribunal negou, e ela recorreu depois ainda para as instâncias superiores, e aí firmou-se a pacificação de que o templo religioso, ele é a igreja, é a sinagoga, ele é essa parte talvez mais comum da religião, que haja a profissão de fé. Ou seja, você vai lá, você faz a profissão de fé, você tem as atividades típicas religiosas, né, independente de qual seja o culto. Tem evangelho ou não, tanto faz. Mas a atividade de cunho e de seitas que tem idolatria de qualquer tipo de ordem satânica ou coisas similares, não é abrangida pela imunidade. E também a maçonaria não é entendida como religião e não tem como se aproveitar da disposição dessa imunidade, segundo a jurisprudência atualmente predominante, porque eles não entendem que seja uma religião. Eles entendem que ela é uma associação, e até, inclusive, a própria Constituição estatutária da maçonaria a coloca como uma associação de livres pensadores,
né? Então, ela não tem uma religião, não tem uma definição de religião, como é a Igreja Católica, a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus. Eles não têm uma definição única de religião. Eles têm uma formação de pessoas que têm um intuito de contribuir com o crescimento, com a alavancagem do pensamento em geral da sociedade em que estão inseridas. Então, para a finalidade dessa imunidade, para a obtenção da imunidade, a maçonaria não está classificada como um templo de qualquer culto. Então, nós temos alguns julgados em relação a isso e tornou-se pacífico no meio jurídico essa interpretação da maçonaria. Então, é só algumas situações que elas escapam um pouco dessa disciplina básica do templo de qualquer culto e que, às vezes, a gente não tem muito esse conhecimento. Não. Acho que eu não cheguei ao final do assunto. Não. Qualquer tipo de seita... É que ele não é que, na verdade, assim... o que a jurisprudência ela dizia, ou o julgado, na verdade, ele dizia assim, que diferentemente das religiões praticadas no Brasil, né, a seita ela professava algumas práticas que vão contra e atentando diretamente os direitos humanos. Então, não teria como qualquer tipo de legislação beneficiar esse tipo de prática, por mais que a seita seja, né, por mais que exista a laicidade do Estado e que o interesse do indivíduo em seguir determinado tipo de filosofia seja unicamente dele. Acredito que não. Acredito que não, né? Mas... né? Aí já são situações que precisam ser averiguadas, né? Sim, meio escabroso o negócio, né? Meio complicado. Mas, enfim, não foi interpretado, ainda bem, né? Eu não tive nenhum caso de imunidade aqui que seja proveniente de alguma seita dessa, mas vale o conhecimento que teve regiões que tiveram essa necessidade. De imunidade e daí isenção. Bem tênue, bem tênue. A gente tem uma dificuldade, justamente aprofundando o assunto da comunidade do templo, a gente tem uma dificuldade em definir justamente aonde que se encerra a religião e se inicia a filosofia de vida ou filosofia como associação ou um segmento da sociedade. Porque até seguindo a observação do Estatuto da JCI, que eu tive a oportunidade de ler e analisar a isenção, que, aliás, vale a citação, foi requerida a isenção em 2016, 17, se não me engano, né? É isso, 19, acho que teve alguma coisa em 2018 também, se não me engano.
Isso, isso. E aí eu tive a oportunidade de fazer a análise dos dois casos, tanto da imunidade quanto da isenção. E quando a gente faz a análise, a gente pega ali todo o compêndio legal que a gente tem, a legislação da Constituição, a gente pega os documentos que são apresentados pela entidade proponente e a gente vai, digamos, fazendo uma verificação. Ah, é uma entidade beneficente? Ok. Essa entidade aqui, ela é de assistência social também, e ela não objetivo lucro? Ok. Essa atividade está inserida na sociedade e promove o bem-estar? Ok. E aí a gente vai fazendo essa verificação para, no final, enquadrar ela dentro dessa possibilidade, como entidade beneficente ou como entidade religiosa. No caso da JCI, quando a gente fez a análise da imunidade, eu até citei no parecer que, trazendo toda a jurisprudência, todas as normas legais, não foi possível observar que a entidade fazia jus. Por mais que as atividades desempenhadas pela JCI sejam de relevância para o município em geral. Só que, sendo a imunidade e a isenção causas de renúncia de receita, a gente precisa estar atento a essas situações para que a gente não cometa o equívoco em estender a mais aquilo do que a legislação prevê. E na mesma situação se enquadrou a isenção daí, porque eles solicitaram a imunidade, depois a gente analisou a isenção, no caso veio para mim também, aí eu neguei também, e aí acho que foi contigo? Neguei também. Aí a gente, por que eu neguei? Porque a isenção, eu tenho que seguir especificamente aqueles termos. Eu tenho uma disposição do CTN, o artigo 111, inciso 2, que me diz que a concessão de isenção, ela não pode ser interpretada de forma diferente daquilo que a legislação está escrita. Restrita. É estrita a minha legislação. E aí eu até expliquei, eu falei, a gente conversou bem uma meia hora lá na minha mesa, né? Aí eu falei assim, olha, eu analisei o estatuto aqui, as atividades, né, o que vocês realizam. Eu falei, eu gostaria de colocar aqui, não, deferimos a isenção. Eu falei, mas agora não posso. Tanto que depois foi feita a proposição da inclusão na legislação da JCI, que é uma entidade de reconhecimento internacional. Nós temos em Cascavel, surgiu há muito tempo, né, há muitos anos, formou alguns representantes da sociedade civil aqui em Cascavel de reconhecida atividade e prestação de serviços para toda a comunidade. Então, daí foi feita essa proposta, né? Não sei se chegou à análise da Câmara ainda, mas eu sei que já foi feita a proposição da inclusão na isenção da JCI, passou lá pela Secretaria de Finanças também, a gente deu ok, encaminhou para despacho, daí agora já não sei mais como é que está. Mas lá na Finanças a gente já passou, já fez a verificação. Então, às vezes, é por essas situações que a gente caminha nessa forma tênue. A JCI tem, talvez, um pé ali na religiosidade, no conceito filosófico de religião? Sim, assim como a maçonaria também tem. Mas aí a definição doutrinária e jurisprudencial daquilo que é compreendido como templo de qualquer culto, ele vai se manter mais especificamente na forma com que é realizada a atividade dentro do âmbito daquela associação de pessoas de livre pensamento. Eu tive um processo, eu não vou me lembrar agora o nome da entidade. Foi requerida a imunidade também, eu neguei também a imunidade. Eles estavam requerendo aqui nos termos do inciso da linha B. Ou seja, eles estavam caracterizados como templo de qualquer culto. E eu neguei justamente, utilizando essa disposição de que não havia sido comprovado com os documentos que haviam trazido no processo, de que havia a execução das atividades e dos dogmas que são pertinentes a qualquer tipo de religião, né? Aquelas atividades mais comuns que a gente encontra nos cultos ou na missa, né? Que são as atividades da profissão da fé mesmo, né? Você irá, você orar, você exatamente cantar, louvar, essas atividades, ler a Bíblia, né? Fazer o Evangelho como é feito.
Exatamente, a parte litúrgica, é essa palavra, a parte litúrgica. A liturgia, tanto a liturgia da palavra, quanto toda a parte de comunhão, ou como tem nas associações espíritas, o passe, a leitura do evangelho. Então, eu até acho interessante essa parte de imunidade. Quando eu comecei a fazer análise dos pedidos, eu tive que adentrar nessa parte das religiões e aprender um pouco, basicamente, sobre cada uma delas, para conseguir entender até onde vai esse critério do tempo de qualquer culto. Porque aí a gente chega num ponto em que a parte do culto, a liturgia. Porque daí você pensa assim, exatamente, você pensa assim, os nossos juízes, eles interpretam que o tempo de qualquer culto ele vai se estender até, por exemplo, seminários, conventos, também são interpretados como templos de qualquer culto. Tanto é que na nossa isenção da taxa de proteção a desastres, ela é bem extensiva. Ela busca seminários, conventos, sinagogas, casas, casa do pastor, escolas de cunho religioso, a gente tem bem pouco. A gente tem aqui em Cascavel o Auxiliadora, o Adventista, né? Só que eles não são entidades religiosas. Geralmente, a constituição desses sistemas educacionais, ele é feito especificamente como uma entidade beneficente de assistência social ligada à atividade de educação. E aí a gente vai se remeter ao inciso, à linha C aqui da imunidade, que aí também é uma outra questão que ela vai longe. Ela vai longe a interpretação e a análise dessa imunidade. Aqui em Cascavel eu nunca vi ainda, pelo menos. Foz tem uma parte bem internacional lá, né? É uma doutrina. Ele não é uma seita, não é uma religião, é uma doutrina. E aí vai depender, a análise disso aí depende muito da interpretação daquilo que eles têm como atividades. Né? Se a gente tiver uma ligação maior ao culto, a gente consegue enquadrar. Né? Se a gente tiver uma ligação maior a atividades de pensamento, atividades filosóficas, que é basicamente o que tem em sua predominância a maçonaria, então ele ficaria ligado um ao outro, aí a gente acaba afastando a imunidade. Mas ainda não tivemos a oportunidade, porque seria uma questão bem interessante de você analisar. É algo desafiador, mas que seria bem interessante de fazer a análise desse tema. Né? Eu vou voltar aqui na imunidade recíproca, porque eu quero chamar atenção para um detalhe. A imunidade recíproca, que ela é entre os poderes públicos, ou seja, a União não vai pagar IPTU, o município, geralmente, ele é isento do ICMS na aquisição de produtos que incidam isso aí, esse tributo, né? O município também não vai pagar qualquer tipo de imposto sobre os rendimentos que ele tem, por conta dessa imunidade recíproca. Mas essa imunidade ela é extensiva ali às fundações e autarquias do poder público. Então, por exemplo, nós temos aqui a CETRANS, que vai passar a ser outra entidade. Nós temos a Fundetec, que é uma fundação. Nós temos o IPC, que foi criado, que é um instituto, mas ele é uma autarquia. IPMC. E aí também vou chegar nessa parte, porque não são somente essas entidades, fundações. O sistema S, SESC, SENAI, SESI e SESC, SENAI, SESI e SESI, SENAI, SENAC, SESC e acho que é FIEP, se não me engano. Eu não lembro do outro S. É muito S, muito S. Essas entidades, elas são equiparadas a entidades do próprio poder público. E daí, dessa forma, elas também são objeto da imunidade tributária.
Eu só não vou me recordar qual que é a legislação, mas tem um decreto-lei também, que o decreto-lei, ali na década de 60, era uma coisa espetacular. A gente tinha um decreto-lei a cada 2 dias, era um decreto-lei. E depois ele se converteu, foi recepcionado pelo nosso Código Tributário e pela Constituição. E esse decreto-lei ele estabelece que todo o Sistema S goza da mais ampla isenção fiscal, como se do próprio Estado fosse, se fosse da própria União. Então, a gente aplica, para essas entidades, a gente aplica a imunidade também. Então, eles fazem um requerimento e a gente faz a aplicação dessa imunidade da mesma forma que a gente faz para os imóveis que são da União ou também do Estado. E aqui é o item, a linha C. A linha C ela tem 3 possibilidades dentro de uma só. A primeira delas é os partidos políticos, que, pela legislação, poderiam ser até interpretados como entidades do poder público. Não participam diretamente da receita tributária, não têm uma dotação orçamentária específica, mas eles são mantidos, e é um conhecimento nosso, principalmente com doações e com aquele fundo partidário que é retirado justamente da arrecadação tributária. Não cabe aqui análise se isso é o correto, se é o justo, se é o certo, mas só que dessa forma, visando, obviamente, não exonerar o contribuinte com um tributo maior para fazer a manutenção dos partidos, então eles também têm essa imunidade que é pertinente a eles justamente por ocasião de serem partidos políticos e de terem, numa interpretação mais restrita, a fonte de recursos ligados à própria arrecadação tributária e ao pagamento de impostos pelo contribuinte. Mas ainda assim, eles têm que seguir os mesmos requisitos necessários para as outras entidades que são previstas na linha C, que mais para frente eu vou entrar mais detalhadamente, mas é principalmente a não distribuição de renda, a manutenção e aplicação no município, no Brasil, de todos os seus recursos, e também a manutenção dos documentos contábeis, das declarações contábeis da sua entidade. Os sindicatos também são imunes e também estão previstos aqui na linha C. E eles são imunes justamente porque eles têm um interesse na defesa e garantia dos direitos dos trabalhadores, né? Então, como eles são mantidos pelas verbas desses trabalhadores, então, uma forma do poder público manter o incentivo a essa atividade que é tão relevante e importante, ele exonera, pelo menos uma parte desses tributos, exonera dos sindicatos. E aqui chega talvez o ponto mais extenso da análise da imunidade, que é a parte da educação e assistência social. Também prevista na linha C, as entidades de educação e assistência social, que não possuam finalidade lucrativa, podem ser beneficiadas pela imunidade, com o intuito de garantir a continuidade de suas atividades. A gente tem várias entidades aqui no município que são beneficiadas por essa disposição. A gente tem, por exemplo, o Lar dos Idosos, o Abrigo São Vicente. A gente tem algumas fundações que também são imunes e que fizeram prova dessa imunidade por meio dos documentos, né? Fundações, entidades, a gente tem ali próximo do Abrigo São Vicente, tem o pensionato ali também, que fez prova. O albergue noturno também tem isenção e tem também imunidade. Então, nós temos algumas entidades que elas são imunes por ocasião dessa disposição. Possivelmente se enquadraria os Rotaries também, porque a análise dessa imunidade, ela está restrita, não tem que ser junta a questão da educação e assistência social. Pode ser um ou outro, mas a obrigação é que não tenha finalidade lucrativa. E essa obrigação decorre do artigo 14, incisos 1, 2 e 3 do Código Tributário. Ele é bem claro e específico. Para que a entidades disciplinadas na linha C façam jus à imunidade tributária, elas têm que atender esses 3 requisitos.
não distribuir nenhuma parcela do seu patrimônio ou renda a qualquer título, aplicar integralmente os seus recursos na manutenção das suas atividades e aqui no Brasil, e manter a escrituração dos registros contábeis em livros revestidos de legalidades que garantam a sua veracidade. Obrigatoriamente tem que ter. É porque, assim, por mais que a entidade ela seja beneficente, ela deve seguir as normas contábeis e ela deve seguir as normas legais que a gente tem das atuações das atividades de pessoas jurídicas. Então, é necessário que haja, sim, a assinatura de um contador. Não precisa ser um escritório, mas tem que ter o contador, né, para fazer o fechamento dos balanços, o encerramento do exercício, a assinatura dos livros razão, diário, todos os documentos contábeis, todos os demonstrativos financeiros da entidade, e eles têm que ser registrados, tem que ter essa formalidade do registro, para que ele tenha validade para a análise dessa imunidade. O inciso 2, que ele fala da aplicação integral dos recursos, ele é interessante, porque em uma visão macro da situação, nós temos algumas entidades, principalmente de educação, como o ESE, se não me engano, que ele tem filiais fora do Brasil. E eles recebem recursos de lá e pode, porventura, ter a destinação de recursos para lá também, para o exterior. Então, aí é que entra a importância desses registros, para a gente verificar se os recursos que são auferidos aqui, eles são aplicados aqui, são mantidos integralmente aqui. Tem algumas situações em que há uma exigência, e principalmente na área de educação, em que há uma exigência do Ministério Público, principalmente, quando se trata de fundações educacionais, de que se garanta um mínimo de gratuidade para aqueles que são atendidos pela entidade. Por exemplo, não há uma circunstância que impeça que essas entidades cobrem mensalidades ou que cobrem um valor pelo serviço de educação, até porque é necessário para manter as atividades. Mas o que não é uma circunstância que desabona, talvez, a análise da imunidade, é que esse valor não seja revertido para a manutenção das atividades e que não haja uma forma de compensação conforme determina a legislação em relação à imunidade, que é prevista a quantidade mínima de gratuidade, se não me engano é 20% de bolsas, incentivos, etc., que tem que ser disponibilizados. Até porque essa imunidade, ela tem o intuito de auxiliar essas entidades de educação e assistência social a promover duas situações básicas para a população de menor renda, que é justamente a educação e o acesso a outras atividades, como saúde, assistência social e crescimento profissional, que deveriam e que poderiam ser realizados pelo Estado, mas que, por ocasião da impossibilidade de atender à demanda, ele não consegue. Então, é por isso que é importante que todos os recursos dessas entidades se mantenham e sejam direcionados para essas atividades, para a manutenção dessas atividades que eles se propuseram, por meio da formalização do seu estatuto, a realizar. Isso, exatamente, não está seguindo. Da mesma forma que a gente tem uma linha tênue ali na questão da religião, principalmente faculdades, porque a gente precisa ter um controle bem grande. Cascavel é um polo regional de educação, né? Então a gente tem várias entidades de educação e algumas delas foram criadas nesses requisitos de imunidade, foram criadas nesses termos e elas, portanto, fazem todos esses registros para fazer a comprovação no município. A gente faz a fiscalização, verifica se está tudo correto, os seus documentos contábeis, e às vezes é uma fiscalização extensa, demorada, porque são entidades de grande tamanho, e aí a gente verifica até chegar à finalidade. Atende ao requisito? Ok, seja mantida a imunidade. Não atende? Então, infelizmente, a gente tem que cancelar, suspender a imunidade para o ano que foi observada esse erro, esse equívoco, né,
que ela não cumpriu essa exigência constitucional. Geralmente, sim. Não, geralmente com a venda, a gente tem um link, estamos tentando aprofundar mais esse link com os cartórios de registro de imóveis, mas a gente tem um link com eles que eles informam para nós essas alterações, informam as vendas, né? Mas quando é feita a avaliação de ITBI, ele já é automaticamente identificado. Fez a avaliação, foi gerado o tributo, entende-se que está sendo realizada uma venda. A venda está sendo para quem? É uma outra igreja? É uma outra entidade imune? Não, não é, é uma pessoa física. Então, a partir daqui, é cancelada a imunidade e lançado o imposto devido, né? Diferentemente se fosse uma locação que a igreja está fazendo, ia ser mantida a imunidade. Aqui, a distribuição da parcela do patrimônio ou da renda, talvez seja aquilo que pesa mais na hora de definir a imunidade dessas entidades de educação. Porque, geralmente, elas são formadas por benfeitores, no caso, né? É integralizado uma parte do patrimônio, integralizado valores em dinheiro, e inicia-se ali, então, a execução dessas atividades. E, claro, que a manutenção dela, a presidência, né, toda a parte de diretoria dessas atividades, dessas entidades, geralmente elas vão ficar ali dentro do seio familiar que foi criada essa entidade lá no princípio. Então, a gente tem, fora aqui do município, eu posso citar um caso que é do Hospital Israelita Albert Einstein, que ele é imune, lá no estado de São Paulo. Ele foi criado por uma família, há muitos anos atrás, uma família do Oriente Médio, se não me engano. E eles são beneficiários da imunidade há muitos anos. Já é um hospital muito famoso, né? Geralmente quem consulta lá são pessoas de alto poder financeiro. E ainda assim ela é imune. Ainda assim ela se mantém imune. Eu li um trânsito em julgado, um processo em que eles estavam requerendo a imunidade, o Estado de São Paulo tinha cancelado, e chegou no Poder Judiciário e falou, não, mantém essa imunidade porque eles fizeram prova de que atendem aos requisitos. Geralmente, essas entidades elas são formadas de forma estatutária. E dentro do estatuto, em geral, o comitê gestor, nem sempre ele vai ser formado e composto por pessoas ligadas à família que iniciaram aquela entidade. O que tem maior problema, e aquilo que a fiscalização observa geralmente, não só a municipal, como a Receita Federal também, por conta dos impostos, né, da União, o que eles observam geralmente é a formação da diretoria, não do conselho gestor, mas da diretoria, que geralmente é composto por unidades familiares, né? Mas geralmente no estatuto a diretoria ela tem uma vedação de ser remunerada. Então, se você está remunerando pessoas da diretoria, direto ou indiretamente, configura efetivamente uma distribuição de parcela de renda ou patrimônio. Agora, não há a negativa em fazer o pagamento de salário ou remuneração. É permitido, mas claro que em situações que chamam a atenção, obviamente que a fiscalização vai olhar com maior atenção. Porque, por exemplo, você não pode
fugir a uma regra de mercado. Se eu tenho um serviço que eu estou prestando ali, né, eu sou um trabalhador, eu estou prestando determinado serviço, eu sou administrador, por exemplo, meu salário para uma mesma atividade ali naquela região, naquele município, ele é 5, 10 mil reais para fazer a execução de uma atividade específica, né? Fazer a administração de determinada área da entidade. Fazer a administração das consultas provenientes do SUS. O salário é 10 mil. Tudo bem. Eu não posso ali estar pagando 25, 30, 40, 50 mil. Porque aí sim eu estou fazendo uma distribuição de um valor que poderia ter sido revertido para as atividades da própria entidade. Aí, nesse ponto, sim, a gente consegue fazer a verificação, a gente como fisco, né, de forma geral, consegue fazer a verificação. Porque os documentos que são requeridos no ato da imunidade, no ato da observação da imunidade, eles vão desde o balanço patrimonial até RAIs, até documentos da formação da diretoria. Então, por aí vai filtrando bastante e vai conseguindo chegar à definição de a entidade ser ou não imune, fazer ou não fazer jus à percepção desse benefício fiscal. Sim. Sim, mas é que ela tem que seguir as determinações do MEC, ela tem que estar inscrita no MEC, né? Tem que ter a portaria de liberação para poder realizar as atividades educacionais. Pessoal, agora é 3h26. Querem fazer uma pausa para uma água, um chazinho, um café? Acho que uns 10 minutinhos, também vou tomar uma água, que a garganta tá seca aqui. Acho que uns 10 minutinhos a gente volta para concluir daí.
Vamos continuar, pessoal? Daí a gente já encerra aqui a imunidade. Daí a gente já vai para a parte final daí. Então, essa parte aqui da imunidade, né? Principalmente essa questão ligada às entidades de educação, ela tem essa vinculação aí a esses critérios, e esses critérios eles são, digamos, fortemente observados pela fiscalização tributária, tanto do município quanto da própria União, né? E a gente tem que ressaltar que a imunidade, ela, quando é concedida, tanto pelo município quanto pelo Estado ou pela União, ela vai ter uma validade bem abrangente. Em algumas situações, a gente utilizou a decisão pela imunidade dada pela própria Receita Federal, porque era uma atividade com uma abrangência muito grande, né? E se já tinha sido feita uma análise da própria Receita, e a imunidade sendo um reconhecimento que o município vai fazer, então a gente aceitou o parecer e a decisão da Receita e acolheu também o reconhecimento da imunidade aqui no município. Como eu estava comentando antes, a gente alterou a legislação, a gente fez a inclusão de uma lei em 2018, que ela é referente à imunidade e ela tem uma aplicação bem interessante, principalmente para esses casos dessas entidades. Porque todo ano a gente tinha recorrentemente a solicitação da imunidade no início do ano, aí às vezes a gente tinha uma demanda menor de servidores para fazer a análise, e aí às vezes essa entidade precisava extrair uma nota fiscal, precisava de uma certidão, precisava conseguir recursos, e aí a gente se obrigava a acelerar o procedimento. A gente passou a interpretar de uma forma diferente. Se a entidade já teve reconhecida a sua imunidade, então a gente vai manter ela para esse exercício. E aí, durante esse exercício, ela vai apresentar um formulário, vai preencher um formulário, apresentar alguns documentos, comprovando que ela preencha esses requisitos. Isso nos dá tempo para fazer uma análise com maior tranquilidade, não impede que essa entidade usufrua da imunidade e também não impede que, se no futuro o município identificar que essa imunidade não era devida, que ela seja cancelada para o exercício que foi identificado equívoco, lançado o tributo devido e cobrado dessa entidade. Então, por exemplo, se nós temos uma entidade que tem imunidade dos exercícios 2018 e 2019, agora em 2020 ela vai ter a manutenção, e aí a gente, ano que vem, faz uma fiscalização, né, padrão nos documentos fiscais dela, nos documentos financeiros. E aí a gente identifica que em 2019 ela deixou de cumprir um dos requisitos. Por exemplo, ela deixou de integralizar todos os seus recursos na execução das suas atividades aqui. Aí a gente vai abrir o prazo para ela se defender, obviamente, seguir todos os ditames legais da ampla. E a partir de então, se o resultado dessa análise for de que efetivamente essa entidade não cumpriu esse requisito, a gente vai suspender, cancelar a imunidade apenas para 2019. Porque se nos outros exercícios ela preencheu, então nos outros exercícios vai ser mantida a imunidade. Mas em 2019 vai ser cancelado e vai ser integrado todo o valor que foi imune, né? O valor do tributo que foi imune. Então foi um grande avanço que nós tivemos, principalmente na questão da demanda processual. É mais rápido, é mais célere, fica menos burocrático todo o procedimento e deixa também a análise com uma maior quantidade de acerto. A gente às vezes não passa por alguns dados que são relevantes sem perceber, o que pode acarretar num prejuízo tanto para a entidade quanto para o município. Analisando a questão da imunidade, a gente tem o último benefício fiscal que a gente aplica aqui no município, que é aplicado no município, que é a remissão. A remissão é o perdão da dívida, é o perdão que o município faz em relação ao contribuinte referente ao crédito tributário já constituído e que não foi pago. Então, a remissão ela tem uma peculiaridade que ela não pode ser aplicada para o mesmo exercício. Então,
eu tenho a remissão, mas ela não tem validade para os débitos de 2020. Ela tem validade somente para os débitos de 2019 e anteriores, porque daí 2020 fica exposto à isenção ou à imunidade, dependendo da situação. Então, a remissão é uma forma de extinção do crédito tributário prevista pelo artigo 156, inciso 4 do CTN. Depende de autorização legal, ou seja, precisa que o município preveja essa remissão, e ela deve observar alguns critérios definidos por essa própria legislação. Aqui em Cascavel, nós temos a lei que regulamenta a remissão, que é a 5867 de 2011. Apenas alguns tributos são passíveis da remissão. No caso, o IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de proteção a desastres e contribuição de melhoria. O interessado na remissão, ele vai fazer o requerimento para o município com os documentos necessários, né? E a análise dessa remissão vai resultar no reconhecimento, na concessão ou não desse benefício. A remissão aqui, ela segue aos critérios de renda. Então, conforme tem a disciplina da nossa lei 5867, a gente necessita que o contribuinte comprove renda familiar de 2 salários mínimos, possuir uma única propriedade no município e nela residir, e esse imóvel ter uma edificação residencial de até 80 metros quadrados. Então, esses 3 requisitos são cumulativos, ou seja, o contribuinte tem que preencher os 3 para que ele tenha direito à remissão. Nós temos algumas exceções, que toda regra, né, toda lei tem uma exceção. E nós temos algumas exceções em relação à concessão dessa remissão e esses requisitos exigidos. Uma delas é a inscrição no Cadastro Único da Assistência Municipal. Fica a critério do município e da análise do processo, conjuntamente com os documentos que o contribuinte apresentar. Se ele possuir cadastro único, ele pode ser dispensado dos 3 requisitos. Pode, não significa que o cadastro único é o único documento necessário para a remissão. Ele pode. Por quê? Teve algumas situações que a gente analisou a remissão, em que o contribuinte tinha um cadastro único que não era atualizado há 4, 5 anos. E a situação de renda dele já era bem diferente da época em que ele fez o cadastro único. Então, como esse critério é do próprio município, da própria análise da administração, a gente analisou os documentos, entendeu que ele tinha um cadastro único, mas só que não era suficiente para fazer a comprovação. E aí, da análise dos critérios de renda dele, também foi negado o pedido. Porque a gente precisa ter esse controle e aplicar efetivamente essa política pública para as pessoas que realmente necessitam. A remissão, ela é o perdão daquilo que está pendente, daquilo que está atrasado. E às vezes a gente incorre em interferir diretamente na execução fiscal, porque a gente pode ter casos em que a débito já está incluído em execução, já está sendo executado, está sendo cobrado judicialmente, já teve seus custos, né, Maristela? E aí a gente promove a remissão desse débito, e se não estiver com todos os documentos necessários, a gente pode estar causando um prejuízo para o município. E é por isso que depende de uma atenção muito grande, depende de apresentação de documentos que comprovem efetivamente o preenchimento desses 3 requisitos ou das circunstâncias de dispensa. Outra dispensa muito interessante é da área de edificação, também é um critério do município. Em algumas situações a pessoa tem lá um imóvel com 85 metros quadrados. A minha lei diz até 80. E a pessoa preenche lá, tem até 2 rendas, 2 salários mínimos de renda, um único imóvel, mas o imóvel tem 85 metros quadrados. Não parece justo que a pessoa preencha esses requisitos que são os mais essenciais, que é a renda e a propriedade, e por ocasião de um imóvel ser um pouco maior, a gente não possa conceder a ela esse benefício. Então, por isso que, dependendo da análise desses documentos, a gente pode definir que, realmente, ela tem um imóvel de até 100 metros quadrados, mas a gente pode conceder essa remissão porque ela se enquadra nesses requisitos, né? Então, a gente pode estender um pouco mais essa área, ou também analisar um pouco, conceder a remissão, mesmo que a renda seja um pouco maior do que aquela exigida, do que aquela limitada, desde que os documentos que estão em conjunto nesse processo permitam a gente fazer essa análise. E as pessoas portadoras ou que possuam na família
algum familiar com doença grave, terminal ou crônica. Ela não dispensa dos requisitos, ela apenas exige que um dos 3 requisitos sejam preenchidos pela pessoa. E o que se caracteriza como essas doenças? Câncer, Alzheimer, Parkinson, síndrome de Down, lesões físicas com comprometimento da capacidade motora, problemas de coluna, pessoas que infelizmente tiveram parte do corpo amputada, parte dos membros amputados. Então, eles podem vir a ter essa concessão da remissão. Não é necessariamente que a pessoa tenha um familiar com uma dessas doenças ou com outras doenças crônicas, né, que ela vai ter automaticamente a concessão da remissão. Ela tem que fazer prova não somente desse problema de saúde, como também tem que comprovar que atende a um dos 13 requisitos. Ou seja, uma propriedade só, uma renda familiar de 2 salários mínimos, ou a propriedade ter até 80, ou no máximo 100 metros quadrados. Né? Então, essa remissão ela é devida a essas pessoas e a gente entende que é uma forma da administração pública auxiliar esses cidadãos que geralmente encontram dificuldades para fazer o pagamento. É até interessante a gente observar e traçar um gráfico em relação à quantidade de pessoas que solicitam remissão e a renda que elas possuem. A gente vai ter um acompanhamento da situação dessas pessoas, porque elas solicitam a remissão dos anos anteriores e a renda permanece inalterada. Daqui 2, 3 anos, elas solicitam remissão dos anos que elas também não conseguiram pagar. Então, é quase que automático para aquela pessoa ela atrasar o pagamento do tributo e depois ela solicitar novamente uma remissão. Mas só que elas acabam entrando no descuido de não pedir a isenção, que seria o meio mais fácil dela conseguir, né? Ela não fica em débito com o município e ela mantém uma garantia, ela tem uma garantia social prevista na nossa legislação. E isso passa um pouquinho pelo desconhecimento que a gente falou de manhã. Às vezes o cidadão não tem acesso fácil a essa legislação, a esses benefícios fiscais e por isso às vezes ela atrasa o tributo, demora a procurar a prefeitura. E, às vezes, quando vem, já está lá com o débito executado e demanda situações um pouco mais complexas. Agora à tarde foi um pouquinho mais rápido, porque os benefícios fiscais são interessantes, mas eles têm uma previsão legal bem direta, bem fácil de assimilar. O papel do cidadão na esfera tributária, eu acho importante citar isso aqui, porque, como a gente comentou de manhã, até trouxe os números os valores ali com gasto pessoal, né, de saúde e educação. E, por várias vezes, o município ele tem, a todo quadrimestre, que fazer a apresentação aqui na Câmara, e isso é uma regra que vale para todos os municípios, a apresentação da execução orçamentária, né, a apresentação de onde foi distribuídos os recursos. E, às vezes, a participação da sociedade fica bem aquém daquilo que seria necessário, bem aquém daquilo que seria importante para que todo cidadão entendesse, interpretasse o posicionamento dele, tanto na sociedade, quanto na parte da administração tributária. Então, o papel do cidadão vai muito além do pagamento de impostos. Ele, como parte da sociedade, é de extrema relevância para a continuidade dos serviços públicos colocados à disposição. A fiscalização, que é aquilo que a gente comentou de manhã por parte dos contribuintes, ela é dever de todos e não deve ser feita de forma burocrática. Porque o sistema democrático, aplicado à administração tributária, exige 2 condições básicas. Primeiro, que todo imposto deve ser criado por lei, e isso é uma disposição constitucional, aprovada pela Câmara, seja ela dos deputados, senadores, etc., vereadores, e todo o gasto público deve ser autorizado por lei e igualmente aprovado pelos representantes do povo. Porque quem aqui está, não só na Câmara aqui de vereadores, como de deputados, eles são eleitos pelo povo e o povo colocou eles nesse posto justamente para que eles façam a observação desses valores e que a sociedade cobre deles quando achar necessário. E eles cobrem do Poder Executivo também. Mas se a sociedade não detém a informação, se o cidadão não detém a informação básica de para onde vai o seu imposto,
dificilmente ela vai fazer a cobrança dos seus representantes. É parte daquilo que eu falei de manhã. Às vezes a pessoa se sente descontente com o atendimento público, foi no posto de saúde, não conseguiu vaga, etc. Aí ela para de pagar o imposto. Quando o correto seria ela manter o pagamento e cobrar e exigir que esse imposto fosse revertido e aplicado especificamente para atender às demandas da sociedade. Então, parte disso é dever do cidadão. Parte do cidadão, parte da cidadania, não é a fiscalização burocrática. A democracia pressupõe que a sociedade civil participe ativamente da administração pública, desde a elaboração e execução das diretrizes orçamentárias que interferem diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. Então, relembrando aquilo que eu coloquei no início ali, que Aristóteles falou, não depende tão somente do Estado, mas depende também, principalmente, do cidadão, e nós somos parte da sociedade, e nós podemos ter a interferência direta com os cidadãos, fazer com que eles nos cobrem, nos exijam, para que nós também possamos exigir que os recursos básicos construídos com o pagamento dos tributos sejam direcionados para o atendimento não só das políticas públicas, como também das demandas da sociedade que elas exigem, que são prementes e que são necessárias para alcançar talvez um nível de redistribuição de renda um pouco mais igualitário. Então, parte desse material que eu apresentei está vinculado justamente nisso, nessa ideia de cidadania e educação fiscal, que eu entendo muito relevante nos dias de hoje, que eu entendo que já deveria ter sido tratada há muito tempo, ter iniciado um tratamento desse assunto há muito tempo, porque é só mediante a educação e a informação que a gente consegue alcançar e abraçar um pouco o cidadão e fazer com que ele participe cada vez mais da administração pública como um todo. Eu quero agradecer, antes de pedir se vocês têm alguma pergunta, eu quero agradecer ao espaço, à Câmara, porque esse assunto que a gente vai elaborar ainda junto com as minhas colegas, a Camila e a Carol, que a gente vai elaborar mais para frente, junto com todo o setor, vai fazer algo talvez um pouco mais extensivo, que abranja outros assuntos relacionados à parte tributária, mas eu quero agradecer a oportunidade que foi cedida aqui para poder apresentar para vocês. E também pedir que esse material, esse conhecimento, possa ser repassado para os demais, para a sociedade em geral. Agora a gente vai iniciar, logo nas próximas semanas, a distribuição dos carnês de IPTU, né? E com isso vem a demanda da sociedade, né? A enxurrada de questionamentos. E talvez se a gente conseguir possibilitar que a sociedade tenha um acesso, uma informação um pouco maior, talvez a gente consiga trazer o cidadão de forma mais consciente, que ele não vem aqui no município meramente para discordar do tributo ou para não querer pagar o imposto, mas que ele vem aqui no município procurando informação, procurando exigir para onde está indo esse imposto, para onde está indo esse tributo, para poder promover essa cidadania, essa qualidade de vida e atender todas essas demandas. Então, é um pedido que eu faço para todos vocês, alguns eu conheço aqui, já tive a oportunidade de conversar diretamente, geralmente a gente conversa bastante, né? Às vezes a gente conversa principalmente sobre isenção, remissão, a gente já conversou bastante atendendo o contribuinte, e são pessoas que têm parcimônia. Algumas vezes precisei negar alguns pedidos, mas nem por isso a gente precisou discutir ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, várias vezes a gente conversou, sentou, trocou ideia e chegamos a um denominador comum. Então, talvez esse seja o papel não só nosso como auditores, de poder fornecer à sociedade informação, ao contribuinte, ao cidadão informação, mas também um papel nosso como munícipes aqui, contribuir com toda a comunidade e com toda a sociedade. E essa é a forma de contribuição que a gente entende como a mais correta para tentar alcançar as pessoas que estão lá fora, que estão um pouco mais distantes da gente. Então, obrigado a vocês pela presença, tá? Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, às vezes passou alguma coisa,
Mas a gente se coloca à disposição aqui na prefeitura para atender qualquer dúvida, qualquer demanda, da forma mais tranquila possível. A gente senta, conversa, acha uma solução, e se não tiver além daquilo que a gente consegue fazer diante da legislação, a gente tenta explicar certinho para o contribuinte, para o cidadão. Tá bom? Obrigado a todos vocês.